Agora, pessoal, falando sobre os mecanismos compensatórios, essa parte aqui é extremamente relevante. E o que eu quero que vocês entendam para início de conversa, antes mesmo de eu explicar quais são esses mecanismos, né? Mas eu quero que vocês entendam que esses mecanismos compensatórios, como o próprio nome diz, serve para compensar, serve para quando o débito cardíaco cai, porque lembra dessa fórmula aqui, ó. Quando o débito cardíaco é reduzido, o que, é que ocorre? É ativação dos mecanismos compensatórios para manter, para elevar ele e depois manter esse débito cardíaco, né? Enfim, os mecanismos compensatórios são importantes para a manutenção do débito cardíaco. Aí nos casos fisiológicos mesmo, né, que ocorre a redução, o próprio organismo ativa esses mecanismos aqui e vai resultar no controle do problema, digamos assim. Aí vai solucionar. Em outras palavras, o paciente fica de boa. E aí com isso, ele vai chegar ou não na clínica? Não, entendem? É isso que vocês precisam entender para conseguir entender toda a lógica posteriormente aqui. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? É que a gente vai se deparar com situações, né, na clínica de pacientes que possuem doenças cardíacas crônicas, doenças que o professor às vezes gosta de dizer assim, doenças cardíacas instaladas, que o paciente vai conviver com a doença que não tem cura, doença que tem tratamento, mas não cura, como é o caso de cardiomiopatia dilatada, né, cardiomiopatia hipertrófica, doença valvar crônica degenerativa de mitral. É tipo esses casos, porque percebam, esses casos aí são casos em que vai ter ativação constante o tempo todo desses mecanismos compensatórios e o problema não resolve. Aí vai ter algumas consequências ruins para o organismo por conta disso. É justamente por conta disso a gente vai precisar intervir utilizando esses fármacos que agem no sistema cardiovascular para, é, para resolver essa bagunça, para a gente conseguir controlar de um modo mais eficiente o débito cardíaco e tal. Aí agora, comentando diretamente sobre esses mecanismos que são fundamentais para vocês conseguirem compreender boa parte do conteúdo de cardiovascular. Uh, Primeiro, como eu falei, nessas situações em que ocorre diminuição do débito cardíaco, o organismo tem maneiras, o organismo é inteligente, ele sabe como promover, ele sabe como regular esse débito cardíaco, sabe como promover a manutenção dele. E ele vai ativar os mecanismos compensatórios. O primeiro será a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que vai. Porque assim, gente, temos baroreceptores que vão perceber uma diminuição da pressão arterial e aí com isso eles vão ativar esse sistema nervoso autônomo simpático, fazendo com que aumente a liberação de catecolaminas como adrenalina e noradrenalina, porque elas agem aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso aqui é bem lógico, o aumento da frequência cardíaca porque vai contribuir para aumentar o débito cardíaco, tá vendo? E mesma coisa a pressão arterial, porque lembra que eu expliquei lá em diuréticos que tem uma relação direta entre pressão arterial e débito cardíaco. E aí, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é porque tem fármacos que vão atuar mimetizando, por exemplo, a ação de catecolaminas, como é o caso lá das aminas simpatomiméticas, né, dobutamina, por exemplo. Aí tem os fármacos que contrariam a ação delas, né, como é o caso lá dos beta-bloqueadores, como atenolol. Aí por isso que é interessante, já ir fazendo o link com coisas que vocês vão ver posteriormente. É necessário se ligar que essas substâncias são vasoconstritoras e por isso estarão elevando a pós-carga. Olha só que interessante. É o link com aquilo que eu falei anteriormente, que vai fazer vocês entenderem melhor as afecções cardiovasculares e posteriormente as indicações clínicas desses fármacos. E o segundo mecanismo compensatório que vai ser ativado vai ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Geralmente essa aqui é que costuma ser mais grave, que vai promover a evolução do quadro para insuficiência cardíaca congestiva mesmo, porque é um sistema que vai levar uma maior retenção de líquidos.
Tudo começa quando os rins, né, porque tem receptores lá que vão perceber a diminuição da perfusão renal, aí vão estimular o aumento da liberação de renina, que vai fazer a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, mas lembrem que a angiotensina 1 é inativa, então ela precisa ser convertida em angiotensina 2 por meio da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Aí essa angiotensina 2, ela é muito, como é que eu posso dizer, ela tem várias funções, gente. Ela consegue aumentar diretamente a pressão arterial, porque é vasoconstritora, né, um potente vasoconstritor, e também consegue aumentar a volemia, porque ela aumenta a liberação de aldosterona para aumentar a reabsorção de sódio e de água, lembram? Aí aumenta também a liberação de ADH, que é o hormônio antidiurético, lembrem? Aí ele vai diminuir a diurese e também, ela estimula a sede, estimula o animal a beber mais água, justamente porque tudo isso aqui é para aumentar o volume sanguíneo circulante. E por que o organismo faz isso? Porque ele só sabe reconhecer a diminuição do débito cardíaco. Aí ele vai ativar tudo isso aqui, tá vendo? Que é para, no fim das contas, conseguir elevar esse débito cardíaco. O problema é que isso só funciona corretamente em situações fisiológicas, mas em situações patológicas, a ativação constante desses mecanismos vai atrapalhar e piorar o funcionamento do organismo.